aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Navi Luz na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco perdeu ontem para o Bahia numa bola parada, num cruzamento, cara. Um cruzamento maestral do Everton Ribeiro, e o jogador veio de trás e só chapou o pé, e aí foi a única coisa que o Bahia conseguiu fazer com o Vasco da Gama, e aí saiu o gol, né? Mas, né, não tirando mérito do Bahia, o Vasco realmente partiu para cima, tentou o empate, tentou a virada, mas não conseguiu, né? A bola passava na frente do gol, a bola batia na trave, mas, cara, nada. A bola não entra. Tô falando que tem coisa espiritual ali em São Januário, né, filho? Não é só... A gente precisa também de uma sorte, porque, cara, se você for ver o jogo, cara, um cruzamento muito bom, um cruzamento da Everton Ribeiro, o cara joga muito, né, cara? O cara faz a diferença no Bahia. Né, a gente fala aí, o cara jogar no Flamengo é mole, não sei o quê, quero ver depois que sair. E aí o cara sai, né, e faz o que fez, né? Porque ontem ele deu um trabalho ali no meio de campo, ele ataca, ele defende, o cara realmente faz a diferença no time que ele entra. Seria, né, uma boa contratação caso o Vasco pegasse, né, o Everton Ribeiro, que o cara realmente ali no meio de campo ele faz a diferença, né? E vou ser até um pouquinho mais crítico, né? Melhor que o Coutinho, cara. Na moral, ele faz coisas que, porra, o Coutinho não faz. O cara consegue estar em todos os lugares, o cara consegue, né, ocupar os espaços, tudo direitinho. Pô, e quando pega na bola, mano, o cara já consegue ver quem tá livre, já faz o lançamento, dá o toque certo. Então, realmente, o Everton Ribeiro, né, jogou muito ontem na partida contra o Vasco da Gama, mas o craque não foi ele, foi o Andrés Gomes. Esse também jogou muito, cara. O moleque que partiu para cima. Cara, a maioria das assistências foi do Andrés Gomes, e a maioria de perigo de gol também foi do Andrés Gomes, né? Principalmente com assistência. Então, Andrés Gomes ontem foi eleito o melhor da partida, e justamente porque jogou muito. Mas tirando tudo isso, o Vasco não conseguiu ser efetivo, não conseguiu, né, se consagrar, né, nem no empate e nem na vitória, né? Apesar de ter sido, né, um time perigoso para o Bahia, né, foi para o ataque, se lançou para o ataque, mas não conseguiu efetivar o gol. E aí a torcida em São Januário começou a ficar irritada, começou a gritar Spinelli, né, numa esperança, no desespero do torcedor, para ver se conseguiria pelo menos, né, um empate. E aí começaram a gritar Spinelli, Spinelli. E aí como posso dizer, o Fernando Diniz começou as suas trocas, né, com 15 minutos, né, do segundo tempo, meteu ali o PH, né, tirando o Lucas Piton da esquerda, leva o Puma Rodrigues para a esquerda e entra com o PH na direita. E aí tira o Brenner, né, como centroavante, bota o Spinelli, e tira o Nuno Moreira e bota o Inestrosa. E aí o time continua indo para frente, continua pressionando para poder, né, garantir o empate. E aos 30 minutos, né, o Fernando Diniz saca o GB, né, mais um centroavante, tira o Thiago Mendes, que é um volante, e bota um centroavante. Então nós ficamos com dois centroavantes, ficamos com o Spinelli e GB na frente para tentar aí o empate, né, e ainda mais dois atacantes também de pontas, que seria o Andrés Gomes e o Inestruza indo para cima também, e mesmo assim nada. E aí tira o Felipe Coutinho e entra com o Ian Rojas, que também entrou muito bem, mas assim, mesmo assim o Vasco conseguiu ainda chegar no gol, quase sair no gol, quase, mas nada, cara, a bola não entrava. Então a galera começou a chamar o Fernando Diniz de burro, fora Diniz. Então, né, Diniz vai tomar caju, essas coisas todas. Aquele carinho, né, que o torcedor tem pelo Diniz, né, palavras bonitas, palavras de incentivo, né. E aí, cara, o que fica pro torcedor é a frustração da derrota dentro de São Januário no Campeonato Brasileiro, que a gente ainda não conseguimos vencer. Mas aí, torcedor, o que vocês acham, né? O erro está no Fernando Diniz está errando na escalação, como é que está a situação?
Vocês acham que é fora Fernando Diniz ou fica Fernando Diniz? Posso dar minha opinião? Eu acho que não é o momento de botar o Fernando Diniz para fora não, cara. Eu acho que ainda não é momento. Cara, o Vasco não tá com dinheiro para contratar técnico. Porra, vamos ser sinceros, né, filho? Não tem condições. As pessoas, o torcedor, ele age como se o Vasco tivesse, porra, nadando no dinheiro, tivesse com a dívida equacionada, tá tudo direitinho, tá tudo perfeito, né? A gente precisa só manda o Diniz embora e traz outro técnico, paga a multa rescisória, paga tudo, traz outro, assina contrato. Porra, mano, comissão técnica nova. Só que o Vasco não tem, cara, dinheiro para isso. E a galera acha que tá, né? Só quem tá lá dentro sabe, cara, o tamanho da situação. Então, realmente, eu acho que possa ser que, cara, a galera começa a se entrosar, né? De repente, falta aí o Diniz fazer aquela movimentação. O Diniz entrou nesse jogo com Lucas Piton no gol. Dupla de zaga, Carlos Cuestas e Robert Renan. E aí, dupla de ponta, né? Puma Rodrigues e Lucas Piton. A dupla de volante foram Thiago Mendes e Cauã Barros. E aí no meio, né, ofensivo, né, veio Felipe Coutinho, né, meia ofensivo. Aí dois pontas ofensivos, Andrés Gomes e Nuno Moreira. E centroavante Brenner. Eu colocaria hoje para jogar a seguinte forma, a seguinte escalação. Léo Jardim no gol, né? Alan Saldívia e Robert Renan na zaga. Entraria com Paulo Henrique na ponta direita e Cuiabano na ponta esquerda. No meio de campo, Tite. Porra, Tite é o cacete, cara. No meio de campo, Thiago Mendes e Cauã Barros, né? No meio ofensivo entraria com Ian Rojas, que entrou muito bem ontem. Pontas ofensivas entraria com Andrés Gomes e Mariano Inestruza. E centroavante entraria com Spinelli. Então eu entraria com essa galera nova para tentar, cara, uma reação aí, ver se como é que o time ia se comportar. Faria esse teste para ver. Eu acho que daria bom. Então você vê aí quantos jogadores novos, né? Seria praticamente um time novo. Então tem aí Léo Jardim no gol, né? Saldívia e Robert Renan na zaga, PH e Cuiabano, os pontas, né? O Thiago Mendes e Cauã Barros, volantes, né? Meio de campo ali. Ian Rojas, meia de criação. Andrés Gomes e o Mariano Inestruza, os pontas ofensivas. E Spinelli no centroavante, cara. Acabou. E vamos embora, vamos ver o que dá certo. E aí pro segundo tempo, quando os caras começarem a cansar, aí vem, tira o Ian Rojas, caso ele esteja cansado, entra com o Felipe Coutinho. Tira ou Mariano Inestruza ou Andrés Gomes, caso também se canse, entra com o Nuno Moreira. Entendeu? Vai fazendo, né? Caso o Spinelli esteja muito cansado, entra com o Brenner. E aí vai a troca, porque aí o time adversário vai estar cansado, e aí esse time de 2025, de repente, conseguiria jogar, né? Com as pessoas já cansadas. Principalmente o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, que são dois jogadores talentosíssimos que poderiam, né, entrar quando o time já estivesse cansado. Aí eu acho que eles deitariam o cabelo, ó, sacudiria. E na zaga, mesma coisa, cara. Tem Carlos Cuesta, né? E o Lucas Freitas. Então o Robert Renan, o Alan Saldívia não tá indo bem, ou estão cansados. Aí entra com Carlos Cuesta, o Lucas Freitas, entendeu? Então eu acho que a opção de banco hoje não seria os jogadores novos, seria os jogadores antigos. A opção de banco para mim seria os jogadores antigos. Eu acho que a única teimosia do Diniz hoje no momento é essa. Eu acho que ele deveria renovar o time titular para poder ver como é que seria o comportamento. Eu acho que o comportamento dos caras é querer jogar, não. Os caras querem mostrar serviço. Os caras querem jogar, os caras querem ir para cima, os caras querem mostrar serviço. Já os jogadores que estão, não, porra, estão confortáveis, zona de conforto, aquele conformismo, joga, mas não consegue ser efetivo. Então, eu acho que a gente precisa aí de sangue novo, de jogadores novos. E os jogadores já chegaram, 6 contratações nessa janela. Então, eu acho que estamos indo para a 7ª porque está querendo trazer um volante. Então, acho que a gente poderíamos tentar aí, né, fazer aí essa mescla aí, né, botar os jogadores novos como titular e entrar no segundo tempo com os jogadores
antigos aí numa substituição tranquila, né? Então é isso aí, galera. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha. Esse foi o meu pós-jogo aí, né? Já deixei meu palpite a respeito do Fernando Diniz, já deixei meu palpite a respeito do time titular. Para mim, o time titular são os jogadores novos. Para mim, o Fernando Diniz tem que ficar, não dá para sair. Eu acho que o trabalho, né? A gente temos que dar uma oportunidade porque é início de temporada. Mas entendo também a galera que está desesperada, porque a gente não pode perder jogos como nós estamos perdendo dentro de São Januário, porque daqui a pouco nós vamos começar a jogar fora e isso realmente pode complicar nossa vida futuramente. Mas o Vasco, né, ultimamente jogava muito bem fora de casa, né? E dentro de casa costuma empatar, costuma até mesmo perder como perdeu. Mas fora de casa o Vasco costuma ser efetivo. Então vamos esperar que fora de casa o Vasco venha conseguir nos dar os 3 pontinhos que nós tanto estamos esperando. E o Vasco hoje é o 18º colocado. Entrou na zona de rebaixamento. Então, agora temos que trabalhar para poder sair da zona de rebaixamento, né, galera? Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!